Eu e a Jéssica estávamos aqui num dilema se a gente usava açúcar, adoçante no nosso café. O que você prefere, Jéssica? Ah, irmão, se eu for adoçar, eu acho que eu prefiro o açúcar. Eu também. Normalmente eu não uso adoçante, não. Mas, bom, pra gente entender melhor sobre a utilização dos adoçantes, né? Tem pessoas que precisam utilizar, enfim, ou de repente por uma questão de saúde. Nós recebemos aqui ela que é nutricionista, Laura Machado. Já é de casa aqui, não é, Laura? Estou ficando... Bem-vinda, viu? Muito obrigada, um prazer sempre estar aqui, transmitindo um pouquinho de saúde, de conhecimento, tirando alguns mitos, né? Isso. Esclarecendo algumas verdades importantes aí para o nosso dia a dia, né? E conta pra gente o que é um adoçante. Adoçante. Se a gente for pegar na definição, é tudo que adoça. Aí a gente tem tipos de adoçante. Os naturais, mel, a cana-de-açúcar, a rapadura. E a gente tem os industrializados, os que não contêm calorias, os que contêm calorias. Então, o adoçante é tudo que adoça. Mas a gente tem os dietéticos, né? Os que não têm calorias, que são utilizados para beneficiar a saúde de alguma maneira quando se existe uma patologia, uma doença, e aí a gente precisa retirar essas calorias. E tem os tradicionais aí, o nosso bom e velho açúcar, o mel, entre outros. Olha que interessante, né? E existe alguma diferença entre um adoçante líquido e um em pó? Sim, existem várias diferenças, tá? E para a gente ter ideia, basicamente, os adoçantes em pó normalmente são utilizados para uso culinário, tá? Os líquidos são mais fáceis de você contar as gotas ali para você colocar na sua bebida no dia a dia. Então, tem diferença sim e varia de tipo para tipo, mas sempre vai haver diferença entre um e outro. Ai. Bom, nós vamos começar então a falar sobre mitos e verdades, tá bom? Sobre a adoçante. Eu vou lançar o primeiro aqui. Vamos lá? Existe diferença entre adoçantes e adoçantes dietéticos. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Acabei de explicar exatamente o que acontece. A gente tem os adoçantes que são 0 calorias, que aí utilizados para quem tem diabetes, para quem tem alguma situação de saúde onde realmente há necessidade de a gente zerar essas calorias, onde não pode realmente ter o consumo. E a gente tem os outros adoçantes aí que são para o nosso dia normal, para a gente que está com saúde, está bem, faz exercício e pode utilizar. Vai de acordo com a preferência nesse caso. De acordo com a preferência, se a sua saúde estiver toda em ordem. De acordo com a preferência, não. Saúde está em ordem? Adoçante natural, um melzinho, um açúcarzinho de verdade aí. A questão é sempre a moderação. Legal. Interessante. Mais uma questão. Qualquer tipo de pessoa, todo mundo, pode usar adoçante? Mito? Nem todo mundo pode usar adoçante. O adoçante, apesar de ele ser extraído de fontes naturais, ele extraiu da fonte natural, mas ele não é exatamente natural. Então, a estévia é uma plantinha verdinha lá. O adoçante é uma gotinha transparente, não é? Então, ele foi extraído de uma planta natural. Alguns passam por uns processos químicos que alteram a sua formulação e, em excesso, podem causar problemas para a saúde. Então, porque adoçante posso usar de qualquer jeito? Todo mundo pode sair usando? Não. E aí um detalhezinho importante. Quem já parou para ler o que está escrito no vidrinho do adoçante? É muito pequenininho, Pouquíssimas nem dá para ler. pessoas, eu acho. E aí, se a gente pegar o vidrinho, pega em casa, o vidrinho do adoçante e lê. Tem uma frasezinha lá: consumir sob orientação médica ou de um nutricionista. Então, posso sair tomando adoçante? Não. Você precisa entender se você precisa realmente dele ou não. Então, essa outra pergunta já está emendada aqui, ó, gente. Como os adoçantes não contêm calorias, pode ingerir o quanto quiser. Mito também. Mito também. A gente entra na parte química aí. Então, eles foram extraídos de plantas, extraídos de algum lugar, foram quimicamente modificados ou não. Mas tudo que é em excesso pode trazer prejuízos à saúde. A nossa microbiota intestinal, nosso TSH, o famoso TSH, nossa tireoide. Excesso de adoçante pode alterar a nossa tireoide, Sério? tá? Os nossos Até índices. isso? Então, eu vou lá e dá aquela espirrada de adoçante Esse que dentro é o do perigo. copo e tá tudo bem. Não, isso é um perigo.
Meu Deus. Tá? E aí mais um detalhezinho, por que que o adoçante vem com aquele conta-gotas? Pra contar as gotas. Para contar as Justamente. gotas, irmão, Pra não exatamente. espirrar, hein, gente? Então não é Laura, eu espirradinha. conheço muita gente que espirra. Espirra. Pode puxar a orelha aí. Chega no ali. consultório, a gente fala assim, quantas gotas de adoçante? A pessoa olha e fala, então, 3. 3 gotas ou 3 espirradas? 3 espirradinhas. Ai, meu Deus. E aí esse vai uma excesso... quantidade maior, né? Exatamente. Conte as gotas, gente. Contem Conte, as por favor. gotas. 3 gotinhas é o suficiente. Muito bem. Mas agora, uma questão polêmica. Adoçantes previnem cárie? Olha só. E aí? E aí? Verdade? Verdade. Não são todos os adoçantes, mas existem alguns tipos de adoçante que sim podem prevenir cárie, tá? O xilitol, principalmente, ele causa um processo de... Aliás, ele não faz a fermentação na boca como o açúcar, o carboidrato normalmente faz. Então, ele acaba matando essas bactérias que causam a cárie na nossa boca, na nossa mucosa bucal. Então, eles podem ajudar. Sim, só ele é capaz de prevenir a cárie? Nenhum Tem alimento higiene, né? sozinho é capaz de mudar a nossa saúde, a nossa vida. Então, é todo um conjunto. Sim, o xilitol ele pode ajudar a prevenir a cárie, mas a gente precisa escovar os dentes corretamente, tem toda Tem aí hábitos, o hábito, Isso fio é dental e importante, tudo né? mais, mas ele pode Higiene sim. bucal. Muito bem, viu? Agora, nem todo adoçante pode ser usado na culinária. Mito ou verdade? Verdade? Por quê? Verdade. Porque eles são químicos, eles passam por processos químicos e alguns, ao aquecer, mudam a sua composição química. E aí podem causar diarreia, podem causar problemas de saúde, perdem o sabor. Então, eu usei o adoçante e ficou sem gosto nenhum. A hora que eu provei a massinha lá, tava gostoso. Saiu do forno, não tava mais. Porque depois que você aquece, você tem uma reação química. Entendi. E aí você pode perder esse efeito adoçante ou até causar outros problemas para a saúde. Isso é comum acontecer. É comum acontecer. E aí, como eu sei? Lendo o rótulo, Rótulo. gente. Leiam, pega o pacotinho lá e olha, para uso sob altas temperaturas. Não pode ser colocado em altas temperaturas. Então, isso é Tem os importante. indicados mesmo. Tem assim, os pra- indicados. Mesmo no cafezinho, tem gente que tem o hábito de fazer o café, de ferver a água com o pó, e aí coloca o adoçante lá. Não são todos que Não podem. são todos que podem. Exatamente. Porque vai perder a função dele, né? Perde a função dele e pode dar até uma diarreia, uma intoxicação Olha que aí. perigo, Olha. hein? Mais uma questão, essa polêmica Polêmica. também, Jéssica. Ó, usar adoçante previne diabetes? Mito, Super mito. gente. Super mito. Nenhum alimento sozinho é capaz de prevenir ou causar doenças, tá? Então, quando a gente pensa no diabetes, como o diabetes é causado? Qual o problema do diabetes? O consumo excessivo de carboidratos, então do açúcar em geral. Então, não adianta nada eu lá pôr 3 gotinhas de adoçante no meu cafezinho de manhã e comer 4 pães. Então, ele sozinho não é capaz de prevenir essa diabetes. Ele, associado a outras circunstâncias, e se eu realmente tenho a necessidade do uso dele, sim, eu posso tratar a diabetes, tá? Posso cuidar para ter uma qualidade de vida melhor. Mas, estou usando adoçante, então não vou ter diabetes. Isso é falso, isso não é uma Super verdade. mito. Super mito. Então tem que tomar esse cuidado. É o contexto do seu dia, é o conjunto da sua alimentação que vai fazer a diferença. Agora, se eu for utilizar lá na minha casa, os mais recomendados são os do tipo estévia e sucralose? Sim, são extraídos de fontes naturais e que alteram menos o nosso organismo, vamos dizer assim, tá? E aí vai uma dica. Vou deixar uma diquinha aqui, nem tá na palma, mas vou deixar essa dica. A cor da tampinha. Tem essa? Tem essa cor da tampinha. Já repararam na cor da tampinha? Tem vermelha, tem verde, tem Vermelha, azul. Verde, A branca. verde normalmente é o de estévia. Sim. Legal. O azul é o de sucralose, Sim. tá? Então, azul e verde tá Ok. liberado. Tá. E o vermelho? Aí deve ser É artificial. aquele Aí é mais aquele- químico que faz mais mal à saúde. Preste atenção. Olha, Então, preste é um atenção. sinal de alerta. Exatamente. O stevia, ele tem um sabor mais amargo, mais marcante. Então, as pessoas têm uma resistência maior a ele.
Já a sucralose tem um sabor mais sutil, mais levinho, mais o Inclusive, sabor as do gestantes docinho. podem usar o sucralose, né? Sim, se elas tiverem um risco de diabetes gestacional, aí elas devem usar o sucralose, acompanhando cada caso. Sim. Se elas não tiverem um risco de diabetes gestacional, não estiverem com sobrepeso, estiverem com tudo tranquilo na saúde, o mínimo de açúcar. Entendi. Olha Certo? só. Muito bem. importante. Então, mesmo na gestação, preciso tomar o adoçante na gestação? Não, preciso verificar se realmente eu preciso. Adoçante, sob orientação médica ou de um nutricionista. Nunca, vou lá no mercado porque eu quero emagrecer, então eu vou tomar o adoçante. Vai fazer aquela compra, né? Só para essas coisas. Não, Exatamente. passa na Gente. Nutri primeiro, vai na nutricionista. Entende para essa você necessidade. entender, né, toda a sua necessidade, Isso. porque também cada caso é um caso. Exatamente. Né? Então é preciso realmente ser verificado. Para terminar, o uso de adoçante pode aumentar desejo por doces e alimentos calóricos. Verdade? Eita, essa a gente não esperava, né? Essa a gente não esperava. Mas eu tô usando adoçante, pronto, matei minha vontade do açúcar. O nosso corpinho é inteligente, né? Nosso cérebro é maravilhoso. Deus criou aqui um corpinho incrível. E a gente mascara esse sabor. Só que essa vontade do açúcar, muitas vezes, é uma necessidade energética do seu corpo. Quer dizer que está faltando alguma coisa. Então, o nosso corpo fala com a gente o tempo todo. E ele manda sinais. Se eu tô com vontade de consumir algo doce, opa, existe alguma situação aí. O porquê que eu estou com essa vontade? Aí eu vou lá e consumo algo com o adoçante. E eu não mato essa vontade, porque o meu corpo ainda continua falando, olha, tá faltando alguma coisa aqui. Então a gente acaba mascarando e o nosso corpo não entende. Além do mais, existe aquele sabor umami. Já ouviram falar do sabor umami? Então, alguns adoçantes têm esse saborzinho do quer mais. Entendi. Toma uma latinha de refrigerante zero. Separa em uma só. Mata a sede? Não, a gente fica com vontade daquele quero mais. Então, aquele saborzinho que fica na língua é aquela vontadinha do quero mais. Meu E aí a Deus. gente resolve o problema do açúcar, do doce? Não, a gente Ai, acaba ai, ai. criando outro. A gente vai ter que marcar outro dia para ela voltar, para então é, esclarecer gente. tantas outras coisas, viu? Sim. Mitos e verdades para nossa vida, para cuidar bem da nossa saúde aí, falando sobre adoçantes. Muito obrigada, Laura, pela sua Eu que participação. agradeço, é um prazer Laura, sempre mais estar uma aqui. vez, muito obrigada. Ela é sempre a nossa parceira Verdade, aqui, gente. É um verdade. prazer, A gente fico aprende muito com ela, feliz. né, Jéssica? Verdade, Deus volte lhe pague. sempre. Muito viu? obrigada, gente.